Olá meninas, tudo bem? Você sabe o que há de mais novo como método anticoncepcional no mercado? São os implantes anticoncepcionais, sendo que o comercializado se chama Implanon e é sobre ele que eu vou falar. O implante anticoncepcional é um tubinho de um material chamado silástico, que é parecido com um plástico, de 2 milímetros de espessura, que é colocado na região interna, na face interna do nosso braço. Ele funciona como anticoncepcional pela liberação da progesterona, chamada etonogestrel. Essa progesterona é liberada continuamente na corrente sanguínea em microdoses. Como não tem o componente estrogênio na formulação, é apenas progesterona, ele é um método muito seguro para pacientes que não podem usar pílulas combinadas, por exemplo. Então ele pode ser usado para pessoas que têm problemas de coagulação, como por exemplo, mulheres com trombofilia, para mulheres que têm casos de trombose na família e tem um risco aumentado para trombose, ou até mesmo as que já tiveram trombose. E pacientes que têm varizes ou que são tabagistas. Essas pessoas não devem tomar pílulas anticoncepcionais ou os injetáveis mensais e nem usar os adesivos. Além dele ter essa segurança em relação à trombose e em relação a efeitos adversos, ele é um método muito seguro. Claro que é um método reversível, mas ele dura 3 anos. Então ele é inserido na face interna do braço da paciente, geralmente do braço que ela não escreve, com uma anestesiazinha local, através de um orifício, de uma agulha que coloca o implante lá dentro, certo? Não é dado ponto, nada disso. E em 24 horas o hormônio já começa a ser liberado na corrente sanguínea. Daí, claro que nós vamos conversar com cada paciente para estipular o período adequado para as atividades sexuais protegidas. Geralmente, para paciente que vai iniciar com o método, 2 semanas depois, ela já está completamente protegida da gestação. Ele tem uma taxa de falha muito baixa, em torno de 0,05%, o que o torna um método muito confiável e muito efetivo. O mecanismo de ação do implante é através do bloqueio da ovulação, ou seja, os ovários vão ficar em repouso, não produzindo os óvulos, que consequentemente ocasionariam uma gestação. Através do bloqueio ovariano, a mulher vai ter resolvidos os seus sintomas de TPM. Então esse implante trata a TPM e tudo que a mulher sente, cada uma com suas particularidades. Ele também melhora a cólica menstrual, tá? Trata a cólica menstrual e faz com que a mulher menstrue muito pouco todos os meses. E cerca de 30 a 40% das mulheres até mesmo param de menstruar, vão reduzindo o fluxo gradativamente e não menstruam. Daí existe uma preocupação, será que eu não estou grávida? Não, não está grávida. Por quê? Porque é um método muito seguro. Claro que desde seguidas as orientações ali na inserção do método e que ele tenha sido inserido adequadamente, o implante. Ele é um método que não afeta o desejo sexual das mulheres. Nós já conversamos num outro vídeo sobre como os métodos anticoncepcionais com estrogênio reduzem a libido da mulher. Como ele tem só progesterona, a mulher não tem a sua libido afetada. Esse implante também pode ser usado por mulheres que estão amamentando e por mulheres virgens que se interessem pelo método de longa duração. E por ser virgens não podem usar um DIU, por exemplo, como a gente já falou do Mirena, do Cailina. Então o implante surge para atender essas pacientes também. Uma dúvida que pode surgir e que às vezes não é muito conhecida pelas pacientes é que o uso da progesterona a longo prazo ele pode causar perda de massa óssea. Nesse caso, a dose é tão baixa
que não causa nenhum prejuízo para a massa óssea. Algumas pacientes podem sentir também um pouquinho de desconforto nas mamas e um pouquinho de dor de cabeça, mas esses sintomas tendem a passar com a continuidade do tempo e com o efeito do medicamento do implante. Esse implante também altera a consistência do muco cervical, que é aquele material que parece uma clara de ovo, que às vezes vem na nossa calcinha, mas que ele fica lá no nosso colo do útero. Ele fica mais espesso e daí os espermatozoides colocados dentro da vagina não conseguem subir e fazer a gravidez, além de, como eu já falei, do bloqueio da ovulação. Por isso que é um método muito seguro. Vale lembrar também que a mulher que usa não precisa ficar com ele os 3 anos da validade. Ela pode retirar no momento que ela quiser. Como eu falo para vocês, os métodos anticoncepcionais, eles são escolha da paciente. Usar e parar na hora que cada uma quiser. Não é um médico que escolhe, é a paciente. Mas claro, as trocas sempre com orientação médica. Ele é um anticoncepcional que, com a retirada, ele volta à fertilidade imediata. Não é como outros métodos que a mulher ainda demora alguns meses para voltar à fertilidade normal. A contraindicação são para pacientes que têm sangramentos de origem desconhecidas, mas daí também nós não íamos usar nenhum outro método, tem que investigar a origem do sangramento. E pacientes com câncer de mama, né? Câncer de mama é uma situação muito especial na vida da mulher, em que nós não podemos usar uma série de coisas, entre elas os hormônios. Vale lembrar que ele é um excelente método anticoncepcional para adolescentes e mulheres jovens, que não podem ou não devem engravidar por ter que estudar, trabalhar, casar ainda, às vezes não tem um parceiro fixo, e toda uma série de mudanças que ainda vão acontecer na sua vida, que uma gravidez poderia trazer um certo empecilho. Por quê? Não depende da mulher lembrar de tomar, não vai fazer com que ela esqueça, ele é muito seguro. Coloca no bracinho e esquece lá por 3 anos. E as adolescentes, nesse caso, precisam de uma anticoncepção prolongada. Sendo assim, ele é um método de eleição pela Organização Mundial de Saúde para essas mulheres que eu acabei de falar. Muito importante saber também que nos primeiros meses da colocação, as mulheres podem ter um pouco de efeitos indesejáveis, os efeitos colaterais. Então pode acontecer um aumento da oleosidade da pele e até o surgimento da acne, mas isso previamente tem que ser conversado e essa paciente já está fazendo um skincare ou até mesmo usando uma medicação para a pele nesse período transitório, tá? Algumas mulheres, em torno de 20%, podem ter sangramentos que a gente chama de desfavoráveis, ou seja, sangramentos que não fiquem regulares, tá? Geralmente com aquelas perdas intermenstruais. Nesse caso, a mulher tem que procurar o seu médico e vai receber a orientação e intervenção necessária para que isso seja resolvido. 40% dessas mulheres vão menstruar muito pouco e com o passar do tempo até mesmo ficar sem menstruar, e as outras vão se beneficiar da diminuição do sangramento, tanto em quantidade quanto em dias de sangramento. Resumindo então, um método anticoncepcional muito seguro e eficaz, traz o benefício de reduzir ou mesmo abolir a menstruação, que é muito confortável e mesmo evita anemia, trata a famosa e temível TPM e pode ser usado por quase todas as mulheres com raras exceções. Converse com o seu médico e insira o seu.